Boa tarde, caro cidadão. Gostaria de aprender sobre o grunge? Não? Então vamos mesmo assim. Venha comigo. O grunge foi o último grande movimento do rock que aconteceu no início da década de 80 em Seattle, Washington. Mas o clima não era bem assim. Agora sim. Era uma cidade que chovia 400 dias por ano. Então, como você pode imaginar, os caras não saíam muito de casa. E o que as pessoas fazem quando não saem muito de casa? Não, elas não jogavam LOL. Faziam bandas. E essas bandas não eram muito famosas. Entre as bandas mais famosas da época, que ainda não eram famosas, existiam o Soundgarden e o Green River. O Green River se separou por babados em duas outras bandas, o Mother Love Bone e Mudhoney. O Mudhoney preferiu ficar fora dos holofotes e não fez tanto sucesso quanto poderia ter feito na época. Já o Mother Love Bone, quando ia fazer sucesso, teve um trágico fim do seu vocalista Andrew Wood, que apareceu morto pouco antes do disco que faria o Mother Love Bone ser famoso. Então, após essa tragédia, que seria a primeira de muitas no grunge, a banda se dividiu de novo. E o Soundgarden, que viria a ser muito popular, teve a união com alguns membros do Mother Love Bone, que mais tarde, juntos com o Soundgarden, criaram o Temple of the Dogs, também muito famosa. Cara, eu odeio Seattle, véi! Temple of the Dog, um supergrupo criado com os restantes da banda Soundgarden e Mother Love Bone. Eles fizeram o maior sucesso grunge até o momento. Mas é claro que de todas essas bandas, muitas feitas por separação de outras bandas, e algumas que não foram famosas o suficiente para entrar nesse documentário, eles tinham estilos muito diferentes. Alguns usavam mais do estilo do heavy metal, enquanto outros preferiam o punk rock, uma pegada indie, alternativa e muito reflexiva. As letras das bandas refletem muito o clima pesado de Seattle e a depressão da chuva 400 dias por ano. Dentre essas bandas, duas se destacam, entre elas Pearl Jam, feita de integrantes de outras bandas, já mencionadas, e a muito famosa Nirvana, com o vocalista Kurt Cobain. Nirvana foi o maior sucesso e até hoje reverbera muito mais do que outras bandas desse período. Por que isso, você me pergunta? Vamos falar do Kurt Cobain, que eu já vi um documentário sobre ele. Kurt Cobain, também dessa porra, perto de Seattle, ele fez muito sucesso, embora fosse muito depressivo e sua história de vida seja muito trágica. Ele teve um fim muito parecido com o do Andrew Wood, se é que você me entende. Mas ele era um gênio que criou muitas letras introspectivas e mudou a forma como o rock é tocado até hoje. Graças ao Kurt Cobain, essa coisa de não ter mais solos de guitarra nas músicas e esse esgoelamento na hora das canções, foi tudo criado por ele. Então, o impacto dele é gigantesco. Obviamente, como vários outros artistas do grunge, ele não queria holofotes, ele só queria expressar a dor dele e acabou morrendo por causa de toda a pressão dos holofotes e da mídia. O grunge era famoso por não querer holofotes, não faziam contratos com as mídias e nem com muitas gravadoras. O Nirvana ficou muito famoso e bateu até o Michael Jackson, mas isso por causa que os clipes, tipo Smells Like Teen Spirit, passavam o tempo inteiro, literalmente o tempo inteiro, na MTV naquela época. Basicamente, o grunge era um movimento geográfico, centrado em Seattle, aquela cidadezinha filha da mãe. Esse movimento em Seattle era o descontentamento dos músicos. O grunge ficou muito popular por causa de seus shows e também por causa dos clipes que passavam na MTV. E também naquela época tinha toda a popularização começando na TV dos anos 80. Por exemplo, nesta casa aqui foi gravado o primeiro álbum do Nirvana. Como pode ver,
Seattle deu o que falar. Virou um pólio dos músicos e da música rock grunge. E então... Olá. O rock grunge, além de seu tema musical, também ficou conhecido pela moda. Quando os fãs de grunge e seus artistas usavam um estilo um tanto diferente, que chamou a atenção, principalmente com roupas providas de brechós, roupas antigas e desgastadas, com muitas... Ai, odeio Seattle! muitos jeans rasgados e blusas de flanela e blusas de xadrez. Quando na verdade isso aconteceu coincidentemente porque Seattle fica muito perto do Canadá, uma terra cheia de lenhadores, são conhecidos por suas blusas de xadrez. Seattle, apesar dos pesares... A única coisa que pode matar um fã de grunge é overdose de drogas ou Seattle. Como Alice in Chains, Stone Temple Pilots e Audioslave. Audioslave, que tinha o nosso querido guitarrista e vocalista Chris Cornell, que viveu até 2016, quando se suicidou. Maldita Seattle. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Odeio Seattle. Odeio Seattle. O que quer dizer isso?